E finalmente terminou o Mandaloriano e cara, eu tô atrasadíssimo com vocês, eu parei de falar no terceiro episódio e a gente tem aí uma pequena maratona para colocar a nossa vida em dia, porque olha, o oitavo e último episódio foi... Ah, DJ Abrams, você devia aprender com isso. Olá, meu jovem padawan, tudo bem com vocês? Meu nome é Alex Fury, sou aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. Se você está chegando aqui agora por alguma indicação, se você viu algum dos nossos vídeos aí na internet e se interessou, vamos lá, gente, vem fazer parte dessa família. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, clica no like, ative as notificações e compartilhe o vídeo aí com seus amigos, porque o assunto hoje é Mandaloriano e eu tô muito, mas muito atrasado com vocês. Cara, francamente... Esse último episódio, a vontade que eu tenho é de começar com ele, mas não dá pra gente contar uma história pela metade. Então, eu vou tentar compilar aqui pra vocês uma pequena maratona, partindo do quarto episódio até a culminância no oitavo e maravilhoso final de temporada de O Mandaloriano. Vamos lá, muito bem. O episódio 4 ele traz o Mandaloriano já fugindo de Avala 7 depois daquele embate que ele teve com o Greef Karga e trazendo consigo o Baby Yoda, que agora é um fugitivo. E eles precisam encontrar um lugar para poder ficar quietinho e ninguém vir atrás deles. E eles encontram num quadrante remoto um planeta chamado Sorgan, planeta praticamente habitado por fazendeiros, pessoas aldeões, assim. E lá, logo que ele aporta, ele vai para um bar e acaba conhecendo a Gina Carano, que faz o papel da Cara Dune. Que, na verdade, a Cara Dune ela é uma fugitiva da Aliança Rebelde, que inclusive nem fugitiva, ela ficou de saco cheio daquele processo todo e quis ir embora. E acabou virando também uma andarilha por aí com muitos conhecimentos de guerra. E claro, vai ter um embate, eles brigam, eles têm lá uma indiferença, mas acabam chegando num consenso. Legal que a gente vê ali já representadas as habilidades de luta de Gina Carano, inclusive enquanto lutadora, e a coreografia que eles apresentam ali é muito bacana. Bem, enfim, seguindo adiante, eles vão juntos para tentar esconder o Baby Yoda. Só que assim, eles precisam fugir dali, porque ali inclusive eles não têm onde ficar. E claro, na hora que eles lutaram, alguns aldeões que estavam ali no bar viram a situação e resolveram pedir para ajuda dos dois. E nessa hora, eles vão até o Mandaloriano, que se recusa logo de cara, mas só de pensar que existe a possibilidade de guardar o garoto em algum lugar, ele se oferece inclusive para ir para a aldeia, porque lá eles têm acomodações. E chegando lá na aldeia, eles são muito bem recebidos, a aldeão principal, a líder deles, recebe o grupo e a partir dali eles são acomodados e o trato é o seguinte: vocês vão ficar aqui, mas vocês vão nos ajudar. Ajudar em quê? É muito frequente, a aldeia deles é invadida sempre por alguns saqueadores que moram por ali e todas as vezes levam praticamente toda a colheita. O visual da aldeia lembra muito essa questão do... Sabe aquelas aldeias de samurai? Tem todo esse aspecto. Aliás, a gente já sente esse clima logo de cara quando dão aquelas tomadas que você vê todo o ambiente. E ali, eles tudo bem, eles topam. E claro, a gente vê alguns detalhes que são peculiares da natureza mandaloriana, onde ele explica para a líder da aldeia o porquê dele não tirar o capacete. Então... ela respeita, o Baby Yoda ele se integra às crianças de lá, que inclusive ele é muito bem recebido, e a partir dali eles começam a planejar o que fazer para poder justamente atender ao pedido dos aldeões, que é evitar que os saqueadores continuem saqueando toda a colheita deles. E ali eles partem um plano e eles vão até a floresta justamente para ver onde os saqueadores moram, o que eles têm e o que eles podem fazer. E no meio do caminho já vem que existem pegadas bem grandes e claro, como eles são muito técnicos de guerra, eles já percebem que aquela pegada é de um andador AT-ST. Se vocês não se lembram, o andador AT-ST é uma daquelas máquinas de duas pernas, uma versão bem menor do andador AT-AT, que foi visto no Império Contra-Ataca. O AT-ST foi mostrado pela primeira vez no Retorno de Jedi,
Se eu não me engano, foi mostrado a primeira vez no Retorno de Jedi. Se passou no Império Contra-Ataca, então, quem tiver essa informação, coloque aí nos comentários. E ali, eles vão e começam a criar uma espécie de intriga dentro da aldeia desses caras, e eles começam, então, a criar um ambiente de guerra. Mas até lá, antes disso, os aldeões não tinham nenhum treinamento, e eles se propuseram a dar um treinamento bélico para eles, para que eles pudessem, pelo menos, ter uma chance, porque apenas 2 guerreiros contra toda aquela equipe não daria conta. Mas a partir dali, eles conseguiram treinar toda a equipe em tempo recorde, claro, mas eles conseguiram fazer o trabalho. E então eles atraem todos os saqueadores lá para a aldeia, e eles já preparados organizam toda uma forma de encarar a briga, e é muito bacana porque o andador AT-ST, quando ele surge na floresta, já está de noite, e a impressão que a gente tem, até por conta da direção ser da Bryce Dallas Howard, é como se fosse um grande dinossauro saindo da escuridão com olhos vermelhos. Muito bacana esse visual, até por conta de ter essa similaridade com o filme que ela mesma trabalhou, que foi Jurassic World. Ela trouxe um pouco dessa realidade para esse filme, para esse episódio, e ficou muito bacana esteticamente falando. E assim, o andador vai até a beira do rio, que justamente o plano era que ele pisasse na beira do rio, ele tombasse, eles dominassem todo o ambiente, e claro, isso não acontece, o controlador percebe que existe ali uma equipe que já está justamente evitando que eles passem dali, e nesse momento o embate começa. Eles começam a atirar, todos eles começam a se defender, mas eles não recuam, eles entendem todo o treinamento bélico que eles tiveram com o Mandaloriano e a Cara Dune e enfrentam. E é nessa hora que o andador AT-ST é ludibriado pela própria Cara Dune, que vai até a borda e faz com que o andador dê um próximo passo, e ali ele cai despencado e todos os aldeões conseguem revidar contra os guerreiros que todas as vezes saqueavam lá. Basicamente o episódio foi esse, e o Mandaloriano ele mostra pra gente um pouco de como que é o costume, e em algum momento ele responde pra líder da aldeia que aqui pergunta pra ele: você nunca tira isso daí? Ele falou: claro, eu já tirei. E quando foi a última vez? Foi ontem para comer. Ou seja, ele tira, só não tira na frente das pessoas. E ela justamente pergunta: há quanto tempo você não tira esse capacete? Isso lá bem no comecinho do episódio. Ele diz: desde que eu era um pouco mais jovem do que aquelas crianças ali. Então ele já mostra pra gente mais uma camada nessa questão da mitologia mandaloriana. E ali eles conseguem, depois de toda essa parte, eles conseguem efetivamente fazer com que a aldeia fique em paz, e o Mandaloriano vê a possibilidade de dar paz, inclusive para o próprio bebê Yoda, deixando ele lá. Só que, infelizmente, ele é uma criatura que está sendo caçada no universo. E claro, alguém o perseguiu até ali, e lá na floresta já tinha um atirador de elite, um outro caçador de recompensas que já tinha o próprio Baby Yoda na sua mira, que é para levar ele ou vivo ou morto, não importa, o importante é levar o Baby Yoda. E nesse momento a Cara Dune percebe que existe alguém ali, ela muito sorrateiramente vai até atrás desse atirador e consegue abatê-lo. Então o Mandaloriano conclui que mesmo aquele lugar ainda não é o melhor para o pequeno Yoda. E assim ele se despede dos aldeões e segue a sua aventura, e se despede inclusive da Cara Dune, que diz para ele: até o nosso próximo encontro, já dando brecha para que mais futuramente eles vão voltar a se encontrar e vão ter mais aventuras juntos. O episódio 5 é praticamente um carinho no coração dos fãs. É um dos mais recheados de referências, especificamente de Uma Nova Esperança. A gente já abre o episódio com o título The Gunslinger, traduzindo o pistoleiro. A gente já começa lá com uma perseguição de um outro caçador de recompensas atrás da Razor Crest, e ali uma situação de perigo justamente que era iminente para o Mandaloriano, que tinha acabado de sair de uma aventura e agora precisava dar conta de proteger o pequeno Yoda. E ali, numa manobra muito radical, ele consegue inverter as turbinas da Razor e inverte o voo e consegue abater o seu perseguidor. E a nave fica avariada e ele precisa pousar em algum lugar. Adivinha para onde ele vai?
para Tatooine e de cara no pouso da nave, quando ele adentra a atmosfera, a gente já tem aquele vislumbre do horizonte da superfície do planeta e as duas luas de Tatooine justamente bem posicionada, exatamente como foi a perseguição da corveta CR-90 pelo cruzador imperial na Nova Esperança. É aquela cena clássica que a corveta vem passando e na sequência vem vindo o cruzador imperial. Bom, eles aportam lá em Tatooine e de cara eles já são recebidos por aqueles pequenos droids que foram apresentados pra gente no primeiro episódio 1, que seria a Ameaça Fantasma. E claro, o Mandaloriano não quer que os seus pertences sejam mexidos por droids e de cara ele já diz para a proprietária do hangar que ele não quer. O nome da proprietária é Melly e ela é a responsável por toda a parte que seria dos reparos da Razor Crest. E ela já determina, você tem dinheiro para pagar? Ele, infelizmente, o que eu tenho são alguns créditos imperiais. Então, cara, o que você tem aí é o suficiente para pagar só o hangar. Eu quero dinheiro para você pagar os reparos. O Mandaloriano, dono de si, ele diz, não, pode deixar que eu vou conseguir o seu dinheiro, e vai adentro de Mos Eisley e tenta ali encontrar alguma forma de conseguir trabalho para poder pagar os valores que vão custear os reparos da Razor Crest. E deixa o pequeno Yoda bonitinho ali deitado, dormindo dentro da nave. Ele vai, inclusive, nesse meio caminho, ele entra ali adentro na cidade, né? E ali, no meio do caminho, ele já começa a perceber alguns resquícios do Império. Algumas cabeças, não de repente são cabeças, mas os capacetes dos Stormtroopers estão todos fincados em algumas estacas. É um visual bem bacana. Aliás, ele aparece no trailer, no início das primeiras propagandas do seriado do Mandaloriano. E fica bem claro que a revolta foi geral e praticamente o Império está caído. Ele entra, inclusive, dentro de um bar que é, inclusive, o bar onde o Han Solo teve o primeiro contato com o Ben Kenobi e o Luke Skywalker em Uma Nova Esperança. A gente já tem aquele vislumbre bacana, só que agora com menos gente, diferente da primeira cena que nós temos lá com o Han Solo, com música, com um visual diferenciado, com muitos alienígenas, aquele visual bem diversificado, mas dessa vez bem vazio, até por conta de que as coisas dissiparam depois da queda do Império, né? Quem atende o Mandaloriano é um barman, que na verdade foi um droid. Eu não vou saber exatamente a definição desse droid, mas ele trabalhava dentro do espaço onde o Jabba, o Hutt, tinha lá os seus súditos. Ele, inclusive, que serve o Mandaloriano nesse momento, que já pergunta onde eu posso arrumar trabalho, porque eu preciso pagar a nave, que eu preciso voltar para uma viagem muito longa. E de cara, um viajante que estava sentado ali, ele vê a conversa e ele se anuncia: Mandaloriano, você está perdido? Vem conversar comigo que eu arrumo trabalho. O meu nome é Toro Calican. Sim, ele está sentado exatamente na mesma cadeira em que o Han Solo estava sentado em Uma Nova Esperança, e ele dá o primeiro tiro naquele alienígena. É muito bacana esses encaixes, né, de referências. E ali o Toro Calican apresenta para ele uma pequena holografia mostrando qual é o alvo e como que eles podem chegar até esse alvo. O alvo chama-se Fennec Shand, na verdade uma também caçadora, e eles precisam de resgatar essa pessoa porque tem um valor muito alto por ela. E ali eles traçam um plano para que eles possam pegar essa fugitiva. O Mandaloriano volta para Razor Crest para ver se as coisas estão em ordem. Ele percebe que o pequeno Yoda não está mais ali, e muito desesperado ele percebe que a Melly, ela se sensibilizou com a presença do pequeno Yoda e ela tomou para si e começou a cuidar do pequenininho Yoda. E ela já começou os reparos na nave e já deixou claro: olha, eu não pus nenhum droid aqui para fazer o serviço como você mesmo já me pediu. E ali ele deu ok e ele seguiu a viagem. Ela viu que os dois saíram de moto e de cara a gente percebe que a Melly, apesar de estar ali escondidinha num hangar, trabalhando só naquilo, ela tem um visual, uma visão periférica de tudo que acontece. E ela vê que não é muito confiável a presença do Toro Calican. Então eles pegam duas speed bikes e vão adentro nos desertos de Tatooine. É muito bacana, vocês sabem que eu sou conceitual e eu gosto muito de comentar essas questões conceituais.
quando eu assisti o Retorno de Jedi, eu lembro nas viagens, nas perseguições das speedbikes, era muito claro o chroma key, não tinha essa versão, essa coisa verdadeira, né? Tinha, assim, alguns efeitos de realismo, mas ainda assim a gente percebe que é um chroma key bem forçadinho, apesar de toda a modernidade que o George Lucas inseriu nas remasterizações das cópias desses filmes. Mas ainda assim, nesse episódio a gente vê características muito realistas do flutuar das motos e aquela areia sendo dissipada para trás com o turbo das motos. Muito bacana essa coisa realista de algo que às vezes era muito recortado nos detalhes finais. Bom, saindo dessas questões conceituais, eles adentram no deserto de Tatooine. E eles percebem que lá adiante tem alguém que está impedindo a passagem deles. O Mandaloriano e o Toro Calican pegam um binóculo e dão uma olhada e eles percebem que é o Povo da Areia. Mais uma referência aí de Uma Nova Esperança. Você se lembra do Povo de Areia quando eles abordaram o Luke Skywalker, deixaram ele desacordado e o Ben Kenobi aparece no meio do nada e a espanta com o Povo de Areia. E ali eles chegam próximos ao Toro Calican, que inclusive o Mandaloriano já avisa, ó, se você está incomodado com eles, fale diretamente com eles. E por coincidência, os caras estavam ali do lado dele e o Mandaloriano, a gente percebe que ele tem aquela facilidade de conversar com eles, é praticamente uma linguagem de sinais, e ali ele negocia um objeto, um pertence. Quando ele vê, é o próprio binóculo do Toro Calican que ele negocia, que estava novinho. Inclusive ele fala, poxa, mas está novinho. Pois é, Mandaloriano, pois é, estava novo. E entrega e consegue a passagem. E ali eles adentram a viagem e eles percebem que ao longe tem uma daquelas criaturas de montaria de deserto carregando, amarrado a pessoa que estava montando. O Mandaloriano, muito esperto, vai até ali e percebe que o cara está abatido. Quando ele chega próximo e tenta ver quem é, um tiro de sniper vem ao longe e ali eles começam a correr. E claro, um dos tiros pega no Beskar e rebate. E ali o Toro Calican pergunta, mas como é que você fez isso? O Beskar de longe, como disse o Mandaloriano, de longe ele segura bem um tiro desse. E é engraçado que ele fala, mas eu não estou usando o Beskar. O Mandaloriano fala, pois é, você não está usando o Beskar. E ali eles seguem e combinam algo. Olha, vamos ficar aqui de campana à noite, porque pelo menos a gente vai dar um sossego e quando ficar tudo escuro a gente vai ter uma vantagem. A gente tem aqui algumas bombas de luminosidade e a gente vai conseguir dissipar um pouco a luz e nós vamos enganar os olhares da Fennec Shand. E aí começa efetivamente a aventura quando Tatooine entra no período noturno e eles pegam as speedbikes e vão para cima. Claro, a Fennec Shand já estava esperando que eles fossem fazer isso e já pega a sua espingarda e já aponta para eles. É nesse momento que eles começam a atirar essas bombas de luminosidade para poder justamente embaçar a vista dela e assim eles conseguem aproximar. Menos o Mandaloriano, que é acertado na speedbike e cai. Só que nessa hora ele mesmo se usa como escudo para poder ludibriá-la e é nessa hora que o Toro Calican consegue dar a volta e cercá-la por trás. Ali eles rendem a caçadora, só que tem um detalhe, fica aquela dúvida, quem é que vai voltar a pé para a cidade? Aí o Mandaloriano, claro, não tinha mais a speedbike e a única coisa que sobrava para ele era aquela criatura do outro caçador que foi abatido. Então, com a visão automática do capacete, ele vê ao longe a assinatura de calor do animal e vai até ele a pé e consegue resgatá-lo. Enquanto isso ele deixou o Toro Calican lá junto com a Fennec e nessa hora os dois conversam e a Fennec ludibria o Toro Calican dizendo, olha, o maior alvo não sou eu, o maior alvo é o Mandaloriano, só a roupa dele já vale uma nota, sem contar que ele é um fugitivo da guilda, você garoto que está querendo entrar para a guilda, você pode ter um muito mais cartaz se você pegar o Mandaloriano e a carga com a qual ele se rebelou. Você sabia que ele fugiu da guilda jurado por outros caçadores porque ele está com uma carga muito importante? E assim a cabeça dele foi sendo trabalhada até o momento em que ele falou, ok, muito obrigado. E dá um tiro na Fennec dizendo, valeu, agora eu sei como é que eu vou entrar para a guilda e deixa a coitada lá caída. E vai embora com a speedbike de volta para Mos Eisley. E ali o Mandaloriano retorna e vê o corpo dela caído e já calcula, ele ficou sabendo de alguma coisa. E quando ele volta para o hangar,
Claro, a Speed Bike já está lá, o clima dentro do hangar, inclusive, já está de noite de novo, e ali ele percebe que tem alguma coisa estranha. Cadê a Melly? Cadê os droids? Cadê as pessoas? Eis que, de repente, ele percebe que de dentro da Razor Crest vem descendo armado e com o pequeno Yoda no colo, o Toro Calican junto com a Melly. E ela já assustada, sem saber o que fazer, o Toro fala assim, vai lá e algeme ele. Joga o seu blaster no chão, pedindo para o Mandaloriano se desarmar, e coloca as mãos na cabeça. Quando ele fez isso, nesse momento, ele tem uma bomba de luminosidade na mão, e na hora que ele vai dar o tiro no Mandaloriano, ele joga para o alto e embaça toda a vista dele, e é justamente nessa hora que ele aproveita o ensejo e dá um tiro no Toro Calican. Bom, os créditos para pagar, ele pegou justamente do Toro Calican que estava morto ali, ele conseguiu matá-lo e ao mesmo tempo conseguiu pagar para a Melly o que ela cobrou para os reparos da Razor Crest. É nessa hora que ele pega o Yodinha de volta, coloca na Razor Crest e eles alçam voo de volta à aventura. A Melly fica meio pegada ao Yoda, a gente percebe que ela criou um laço ali. Mas ao mesmo tempo, quando a Razor Crest foi embora, lá no deserto de Tatooine, a gente percebe o barulho de alguém se aproximando do corpo da Fennec. E nessa hora a gente vê daqui para baixo e um pouco mais para cá uma capa muito parecida com roupa de Mandaloriano também. E o episódio se encerra com esse pós-créditos dizendo: será que tem mais alguém e também Mandaloriano que está atrás do nosso herói? O episódio 6 não é tão empolgante assim, porém não deixa de ser pequeno para essa série tão maravilhosa desde o primeiro episódio. O título O Prisioneiro traz pra gente um momento de conhecimentos que fazem parte da trajetória do Mandaloriano enquanto caçador de recompensa. Ele vai para a base de um amigo antigo dele, que é o Ranzar Malk, se eu não me engano. Eles chamam inclusive ele de Ran. Nessa base espacial que o próprio Mandaloriano entrou em contato até para conseguir trabalho e conseguir um pouco mais de recursos para continuar a sua viagem, ele se encontra com esse amigo que começa a se lembrar dos tempos antigos, das aventuras que eles fizeram, até para tentar uma proximidade, mas a gente percebe que na fala ele não é um cara confiável. Logo de cara ele já avisa: mano, você está aqui para uma missão e a sua missão é uma missão de resgate. E para esse resgate eu preciso da Razor Crest. Finalmente, um episódio dedicado à presença Razor Crest. É uma das naves tão bacanas que o universo Star Wars estabeleceu, e ela tem assim o seu papel de protagonista praticamente nesse episódio. A Razor Crest ela precisa ser utilizada porque, de acordo com o Ram, ela é uma nave que não é rastreada pela Nova República. Nova República seria a Aliança Rebelde agora, nesses momentos em que ela seria passada. Então, a partir desse momento, ele dá a missão para ele e apresenta quem serão os tripulantes que o acompanharão nesse processo. Dentre eles estão Mayfield, que na verdade é um ex-combatente do Império. Na verdade, ele já se diz que eu não sou um Stormtrooper, não. Na verdade, ele foi um dos artilheiros. É até bacana a gente falar, porque a fama dos Stormtroopers que eles têm não tem pontaria nenhuma, mas ele foi um dos atiradores de elite do Império. E também ele tem um outro tripulante que chama Burg, que na verdade é uma criatura gigante, um cara muito forte. Eu não vou me lembrar do nome do ator, mas ele foi um inimigo do Christopher Lambert em Highlander, o primeiro filme. E ali ele é o cara dos músculos, é o cara forte. Em seguida é apresentado o Droid Zero, que já deixa o Mandaloriano já ouriçado, que ele não gosta de droids. E já foi direcionado que o droid que pilotaria a Razor Crest na viagem. E em seguida, a última integrante é a Xi'an, que ela faz parte da raça Twi'lek, isso. Essa raça é aquela que tem umas tubas na cabeça, muito grandes, eles têm a pele rosada. Existe sim, acho que no Star Wars, The Clone Wars, tem uma pequena aprendiz, uma pequena padawan do Anakin, que ela é uma Twi'lek.
eu não me lembro o nome dela. Quem souber, por favor, coloque o nome aí nos comentários. Mas assim é estabelecida e a relação dessa personagem com o Mandaloriano é das antigas. Ela já se apresenta com um certo ranço e uma certa intimidade de tempos atrás. Pois então todos eles embarcam na Razor Crest e o traçado para o caminho deles é justamente para abordar uma nave prisão da Nova República. O Mandaloriano, no momento dos planos, já disse: eu não quero me envolver na captura de um prisioneiro, vocês estão me levando para capturar um prisioneiro. O Rand diz: cara, mas é um trabalho, seu trabalho é esse, não é essa a lei da guilda? Então cumpra o trabalho. Então, sem muita conversa, o Mandaloriano entra na nave desconfiado, mas ele vai cumprir a missão. E ali é traçado a rota via Hyperdrive e enquanto eles estão fazendo a viagem, o clima de animosidade é muito grande, porque todos os tripulantes são desconhecidos. E eles começam a mexer em tudo dentro da Razor Crest e o Mandaloriano fica lá no cockpit vendo o que o Droid Zero está fazendo. Aliás, antes deles decolarem, o Droid Zero ficou lá vendo os instrumentos, se estava tudo certo, se estava tudo calibrado para poder fazer a viagem. E ali ele aciona uma das holografias do Greef Karga, justamente dando alguns defeitos, algumas falhas de transmissão, que é aquela mensagem que o Greef Karga disse com relação ao pequeno Yoda. Só que ele não conseguiu decodificar e ali ficou subentendido. Ele não disse o que era e ficou só curioso, o Droid Zero. Seguindo a missão, eles vão até conseguem fazer o traçado e eles chegam efetivamente na nave prisão. Chegando lá, o Mandaloriano destrava a escotilha, consegue entrar e todos eles fazem lá uma revista para ver se encontra o local onde está o tal detento. E eles ali, perdidos, sem saber o que fazer, o Burg, que é o burro, é forte, mas é burro, fica brincando com um daqueles pequenos droids que a gente via bastante correndo entre os corredores do Império e na Cidade das Nuvens do Lando Calrissian. Ele dá um tiro de blaster em cima de um daqueles e ativa, claro, os sistemas de segurança, e uma sequência de droids guerreiros vem para cima deles. Eles não têm muito o que fazer, eles não sabem o que fazer, mas o Mandaloriano, muito esperto, consegue ludibriar e ele consegue derrotar todos os droids com muita facilidade. É justamente uma das habilidades que ele tem, até por conta dos traumas que ele adquiriu ao longo dessa vida dele. Então, durante a missão, eles conseguem sair dos droids e ali eles continuam buscando onde é que está o local. E ali eles conseguem chegar na ponte da nave e lá tem um oficial da Nova República controlando. E ali ele fica acuado, já puxa o blaster dele, e o Mayfield, ele já aponta também e fica aquela situação ridícula de todo mundo apontando arma um para o outro e o único que estava tentando dialogar ali era o Mandaloriano, justamente evitando que um pior acontecesse. E ele já alertou o grupo: olha gente, se vocês fizerem alguma coisa, esse cara, ele tem um localizador. Aliás, o rapaz até levantou o localizador e disse assim: ó, eu vou acionar. E o pessoal da missão nem sabia do que se tratava aquele localizador. Então, ele disse, o Mandaloriano muito esperto falou: olha, se ele acionar isso aqui, em menos de 20 minutos chegarão tropas da Nova República e vão dizimar a gente aqui. Então vocês, por favor, tenham calma. Claro, ninguém teve calma. E foi justamente o que aconteceu. A Xi'an, aproveitando aquela confusão masculina entre todos, joga um punhal e mata o rapaz. Só que no momento que ele cai, ele já acionou o localizador. O Droid Zero manda mensagem para eles: olha, eu percebi aqui que tem uma mensagem para a Nova República. Vocês têm menos de 15 minutos para poder concluir a missão. Então o pessoal fica naquele desespero, ninguém sabe muito bem o que fazer, até que eles encontram um local onde está o tal detento. Na verdade, quem está preso ali é um personagem chamado Queen. Na verdade, esse Queen, que escreve Q-I-N, ele é irmão da Xi'an. Os dois são da raça Twi'lek. E ali eles se encontram, fica aquele clima, e nessa distração do Mandaloriano, todos eles o pegam e o jogam dentro da cela onde o Queen estava preso. Foi de propósito. Ali o Queen, inclusive, foi preso porque o próprio Mandaloriano foi um dos causadores da prisão dele. E ali a vingança e a traição estavam confirmadas. O Mandaloriano, muito esperto, percebe que depois que eles saíram, alguns droids de vigília estavam passando por ali e ele usa um dos seus dardos e o atrai para a cela, consegue dominá-lo e assim ele consegue
uma forma ali de conseguir o acesso de abertura dos portões e se liberta. Claro, o Droid Zero já avisa, o Mandaloriano está solto, e o grupo já fica tenso. E ali, 1 a 1, o Mandaloriano, com a sua perspicácia, consegue derrotá-los. Principalmente o Grande Burg, que queria muito a todo tempo desafiar o Mandaloriano, encher a paciência do Mandaloriano. Aliás, na nave Razor Crest, enquanto eles estavam tendo aqueles acessos de curiosidade, eles encontram o pequeno Yoda. E ali ficam provocando, ficam atiçando, e o Mandaloriano fica tenso. O próprio Burg consegue abrir um dos armários onde o Mandaloriano guardava o seu arsenal de espingardas e armas, e ali já cria um clima. Então o Burg já tinha uma raiva pessoal do Mandaloriano, só por ele ser forte e pelo Mandaloriano ter demonstrado toda a sua habilidade na hora de lidar com os droids. O Burg achava que ele resolvia tudo só com a força dele, mas ele viu que a agilidade do Mandaloriano incomodava, mexeu com o ego dele. E a luta dos dois foi uma luta difícil, foi ferrenha. Se o Mandaloriano não tivesse a perspicácia que ele tem, muito provavelmente ele teria morrido. Mas ele conseguiu se dar bem e ele foi para cima dos outros. Com o Mayfield, é muito bacana a cena, porque lembra muito os corredores de Alien, o oitavo passageiro, porque fica um visual um tanto quanto estroboscópico, e a gente percebe o Mayfield perdido no meio daquela escuridão, e ali ele vem, você vê que o Mandaloriano, cada pisco do estroboscópico, ele vai surgindo, até que o Mayfield dá as costas, e quando ele se vira, é muito parecido com aquela cena do Batman, o primeiro Batman, que ele tá de cabeça para baixo e ele pega um dos bandidos, que ele toma um susto. E assim ele vai fazendo, e a última de todas é a Xi'an, que ele a rende e joga em algum lugar, só que não mostra em que lugar que ele a joga. Bom, de qualquer forma, só faltava o Queen, que estava pertinho de subir para Razor Crest quando o Mandaloriano chega, e o Queen próprio já fala para ele: olha, se você for me pegar de volta, você está traindo a guilda. Qual que é o código que você tem? Eu não sou o serviço? Não foi por minha causa que você veio aqui? Então, sendo assim, cumpra aquilo que você foi contratado para fazer. Você vai ser muito bem pago para isso. Vai lá, conclui o seu serviço. Enquanto isso, lá na Razor Crest, o Droid Zero percebe e lê a mensagem completa do Greef Karga e fica com essa informação justamente para repassar para os seus colegas. Só que o Mandaloriano, muito esperto, conseguiu cortar a comunicação da nave, e assim o droid precisava pessoalmente falar isso para cada um dos integrantes. Mas até aí o Mandaloriano já tinha dado conta de todo mundo e o problema estava resolvido. Só que o Droid Zero, ao descer do cockpit, ele viu que um som estranho o chamou a atenção. Foi aí que ele percebeu que dentro de um quartozinho tinha alguém, e lá estava o pequeno Yoda. Assim ele associou a mensagem do Greef que ele acabou de ler e acionou o alvo. Nessa hora ele apontou o blaster para matar o pequeno Yoda. O pequeno Yoda fez assim com a mão, até tentando ludibriar o droid com o poder da força, só que nessa hora o droid é abatido, e o pequeno Yoda olha para a mãozinha dele achando que ele estava com esse poder todo, mas na verdade quem fez isso foi o Mandaloriano, que inclusive estava trazendo o Queen junto com ele. E assim eles retornam de volta lá para a base espacial do Ren. Chegando lá, muito rapidamente, o Mandaloriano: ó, cumpri a minha missão. Não era isso combinado? O Ren: sim, então me pague. Ele pagou muito rapidamente, subiu na Razor Crest, deu a volta e foi embora. E ali o Ren dá a voz de comando. Como é idiota esse Mandaloriano. Pode matar ele, pediu para um dos pilotos decolar e matar e destruir a Razor Crest. Nessa hora em que a nave está subindo para a rampa de decolagem, ele percebe o Queen que tem algo piscando dentro do bolso dele. Quando ele vê, o Mandaloriano deixou o comunicador da República dentro do bolso. E é nessa hora que 3 X-Wing vêm do hiperespaço e aportam justamente em cima da estação espacial do Ren, e ali não tem o que fazer. Todos eles atacam e destroem. Enquanto isso, o Mandaloriano abre hiperespaço e vai embora com o pequeno Yoda. É engraçado, inclusive, no final, que ele destarracha aquela bolinha que o Yoda gostou tanto e dá na mãozinha dele. E para pós-créditos, todos os da tripulação ficaram presos.
odiosamente e assim, a deriva, porque não tem piloto mais a nave. E ali eles vão ficar presos até que alguém da Nova República os encontre. E no episódio 7, o ápice já começa a dar suas caras de toda essa série. O Mandaloriano já em viagem, aliás, o título desse episódio é The Reckoning, ou seria o acerto de contas. Você já sente aí que vai ter um clímax bem bacana. Então o Mandaloriano em viagem está ali com o pequeno Yoda e ele recebe uma mensagem do Greef Karga dizendo que a cidade de Navarro, em Arvala 7, está praticamente dominada pelos Stormtroopers e ele precisa mais uma vez dos serviços do Mandaloriano e ressalta a importância da presença do pequeno Yoda. O Mandaloriano, já sabendo que tem problema, que fica ali questionando o que será que vai acontecer a partir dali. Durante a mensagem, o próprio Greef Karga disse que se ele vier para Arvala 7, muito provavelmente ele vai conseguir reconquistar a posição dele na guilda e retomar os trabalhos que ele já tinha antes. Pensando nisso, o próprio Mandaloriano, já muito esperto, resolve traçar um plano. E ele trava o Hyperdrive para voar novamente para Sorgan, justamente atrás da sua parceira, a Cara Dune, que finalmente se torna uma personagem definitiva na história. Chegando lá, ele apresenta para Cara Dune um panorama do que é a situação e ela diz que não está afim de pegar serviço nenhum e ele já aponta, olha, nós vamos para uma missão que não é só simplesmente uma caça de recompensas. Tem gente do Império querendo coisas que são nossas, querendo fazer mal para o pequeno Yoda e a gente precisa resolver isso daí. De prontidão, na hora que ela sentiu o clima de tudo aquilo, ela resolve aceitar a missão. E os dois partem, aliás, os três partem em direção a Arvala 7. E assim, durante a viagem, ele mostra para Cara Dune todo o arsenal que ele tem de armas dentro da Razor Crest e abre para ela escolher alguma que seria mais o perfil dela para essa missão. E é engraçado nesse episódio que o pequeno Yoda está muito peralta, enquanto eles estão ali conversando sobre as armas e sobre o plano, ele aparece aqui na parte de cima da escada do cockpit e de repente a Razor Crest começa a balançar para todo lado, eles perdem o controle da nave no meio do voo e ali o Mandaloriano retoma os controles que o pequeno Yoda estava ali puxando o alavanca, o manche da nave e bagunçando todo o painel, e ali o Mandaloriano pega, dá na mão da Cara Dune e eles conseguem retomar o controle da nave. Então assim, não dá para ir direto lá para Arvala 7. Primeiro, eles vão ter que dar uma parada e falar com o Quill, que acredita que, de acordo com, seguindo inclusive um raciocínio lógico, né, seria a melhor alternativa. O Quill tem todos os trejeitos para poder pelo menos cuidar do pequeno Yoda enquanto eles cumprem a missão e dizem ali que muito provavelmente vão levá-lo. E ali, quando eles aportam no planeta do Quill, de cara, quando eles vão conversar e explicar o plano para o Quill, quem entra para servir chá e algum aperitivo para eles é ninguém mais, nada menos do que o androide IG-11 que o Mandaloriano abateu no primeiro episódio. O Mandaloriano já fica ali atento, o que esse cara está fazendo aqui? E o Quill já diz, não, fica calmo, eu reprogramei o droid para justamente fazer tudo o que eu preciso. E ali num momento assim de flashback, ele mostra o que aconteceu com o IG-11 depois que o Mandaloriano o abateu. O Quill foi lá, retomou as peças, retomou toda a carcaça do android e praticamente regenerou aquela criatura. Fez uma reprogramação de todo o sistema neural da máquina e começou a criar uma forma de inteligência artificial, onde o próprio robô começou a aprender devagarzinho outros trejeitos que vão além da sua programação de caçador de recompensas. E ele conseguiu ali reconstituir toda uma configuração servil para o próprio Quill. E ali o Mandaloriano, sempre desconfiado, não gostando de droids, sempre questionando, perguntou para o Quill, você topa essa missão? Aí ele falou assim, não, eu até topo, mas eu vou com você porque eu quero garantir que tudo aconteça.
e tenho dito. E assim, todos eles partem em detalhe. O Quill exigiu que levassem alguns blurgs junto para justamente ele poder cavalgar nos terrenos e ter segurança da missão. Então assim, eles carregam a Razor Crest com tudo que é necessário e partem direto para Arvala 7 para encontrar o Greef Karga em Navarro. Na verdade, eles não vão se encontrar em Navarro, eles vão se encontrar em uma outra região um pouco mais remota, de lava inclusive, onde é o mais seguro. Quando a Razor pousa, ele já percebe que tem um clima. O Greef Karga, quando ele vê descendo os blurgs e aquela turma toda, já fica assim, poxa, eu esperei que o Mandaloriano viesse sozinho, talvez eu tivesse uma vantagem. Mas não, ele veio já porque o Mandaloriano é esperto e já se garantiu. Então assim, a missão já começa aí. Claro, o bercinho do pequeno Yoda, que era uma das exigências do Greef Karga, estava ali, que inclusive o próprio Quill reconfigurou, refez um berço para ele, para que a missão fosse concluída. E ali ele averigou, ele abriu o berço, o Greef pegou o pequeno Yoda no colo e falou, poxa, é por isso que eles estão querendo, deve ser muito importante essa criatura. Então assim, o Greef não faz a mínima ideia da dimensão que é os poderes do Yoda. Então assim, tem um detalhe nesse episódio que eu achei muito bacana, que durante a viagem da Razor Crest, com todo mundo dentro já indo lá para Arvala, a Cara e o Mandaloriano, os dois, eles estão disputando um braço de ferro. O pequeno Yoda vê aquela cena e acha que o Mandaloriano está em risco. E o que ele faz? Ele ativa a força contra a Cara e ela sente aquele enforcamento que o Darth Vader fazia. E ela fica desesperada e quando o Mandaloriano percebe que é o pequeno Yoda, ele já interrompe o processo e fala, não, ela é minha amiga. E ela já fica assustada. E o Quill, que é um homem sábio, né? Ele diz assim, eu já ouvi falar de situações de criaturas que fazem o que ele faz, de pessoas místicas, até fazendo uma pequena alusão, sem dar nome, aos Jedi. Bom, voltando para Arvala 7, tá ali o Greef Karga, todos eles são recebidos, e o Greef tá com 3 capangas. E ali esses 3 capangas, muito desconfiados, estão ali seguindo a viagem com eles. Bom, seguindo a viagem, eles param num local à noite para descansar, e nessa hora eles são atacados por criaturas aladas, que lembram bastante dragões, ou pterodátilos, né, do deserto, e começam a atacar todo mundo, começam a atirar para ver se dá conta, e a coisa fica tensa. Eles começam inclusive a raptar os blurgs, né, que são quase vacas, né, para essas criaturas, e ali fica um clima terrível, até que o Greef Karga é atingido por uma das patas, das garras desses bichos, né? E eles conseguem ser afugentados no meio dos tiros. E ali, o Greef Karga, ferido, começa a sentir os efeitos do veneno dessa criatura, e ele não tem muito o que fazer, porque as medicações que estão disponíveis no acampamento não são suficientes. É nessa hora que o pequeno Yoda se aproxima do braço do Greef, coloca as mãos em cima do braço dele, porque até o momento na série a gente só teve um suspiro de que o pequeno Yoda tem essa capacidade. Diferente do episódio 9, onde a própria Rey já fez o estado de cura lá do Kylo Ren. Bom, no caso, isso é muito antes da Rey fazer ou imaginar que ia existir sequer, enfim. Mas então, ele fez lá o efeito, ele fez a cura acontecer, todos que estavam ali ficaram impressionados, porque ninguém imaginava que aquela pequena criatura era capaz de fazer aquilo, e dá para se perceber nos olhos das pessoas que a expectativa aumentou. Vale muito essa criatura. Pois então, a caminhada continua de manhã, e ali o Mandaloriano e o pessoal já percebem que tem alguma coisa estranha. Então, nesse momento, o Greef Karga, ele pega e para no meio do caminho e diz assim, bom, gente, é agora. E mais que rapidamente ele saca os seus blasters e atira nos 2 capangas que caem desfalecidos. E ele entrega para o Mandaloriano, olha, o plano era justamente matar vocês e raptar a criança. Só que eu percebi que eu estou indo muito além daquilo que eu nem fazia ideia. Essa criança aqui, ela é mágica, ela é importante, eu não posso fazer isso. Vocês têm que dar um jeito de proteger essa criança. Pois então, mesmo desconfiada, a Cara Dune, ela deixou
que o Mandaloriano tomasse as rédeas, e ele falou assim, não, então o plano vai ser esse, eu vou me entregar, você me leva pro cliente, quando eu chegar lá, eu me solto e vou atirar e vou matar o cliente, a gente resolve o problema. Sendo assim, o Quill tomou a direção e o Mandaloriano falou, olha, volta para Razor Crest, guarda a criança lá, porque você ativa o protocolo de segurança que ninguém consegue entrar na nave a partir daí. E é isso que ele vai fazer durante o processo, e ele volta sozinho com o pequeno Yoda na mochilinha até a Razor. E ali, chegando em Nevarro, de cara no portão da cidade, eles veem que tem 2 Stormtroopers daqueles com speed bike, que são muito característicos de O Retorno de Jedi. Mais uma referência que é colocada aí na série. Eles entram na cidade e o aviso que o Greef tinha dado para eles era que a cidade tinha as pessoas normais e que o cliente estava sendo guardado apenas por 4 Stormtroopers. Foi aí que ele morreu pela língua. A cara perguntou para ele, poxa, mas você não falou que eram só 4? A cidade inteira tem. Pois é. O cliente está protegido por 4. Agora a cidade está dominada. Bom, ela já caiu com toda a confiança que ela tinha. Quer dizer, já não tinha nenhuma. Agora ela estava 0 de confiança. Então eles chegam até o local de encontro, junto com aquele bercinho, e o Greef fala... Tá entregue aqui o Mandaloriano, inclusive, que eu tô trazendo para você, que eu prometi que ia trazer, e o bebê. E aí o cliente olha e fala, nossa, passa a mão aqui no capacete do Mandaloriano e fala, como é lindo o trabalho que os artesãos ancestrais desse metal precioso são capazes de fazer. Até fazendo uma alusão a um pouco da mitologia mandaloriana, que sempre teve muita capacidade de trabalhar com trabalhos manuais. Então, a partir daí, ele consegue... Eles sentam e começam a conversar. E de repente uma mensagem de alguém do Império chega, porque um Stormtrooper avisa. Quando ele abre a maleta, é o Moff Gideon avisando. Você já olhou o berço, se realmente a criatura está lá? É nessa hora que eles vão olhar, que começa um tiroteio, o cliente é morto e um clima de animosidade se instaura. E aí quando eles verem lá fora, existe uma tropa de Stormtroopers negros que estão preparados para poder fuzilar todo mundo lá dentro. E é nessa hora que um TIE Fighter pousa. E quando ele abre a escotilha, quem sai dali de dentro é Moff Gideon. E nesse momento, quando Moff Gideon sai, ele começa a criar justamente um clima de terror em todos que estão ali. E ele fala assim, daqui a pouco, o que eu quero vai estar aqui nas minhas mãos. E ali, o Mandaloriano, muito inocente, dessa vez muito inocente, manda uma mensagem para Quill dizendo, Quill, você já chegou na Razor? E nesse momento, os Stormtroopers de moto interceptam essa mensagem e saem atrás da caça do Quill junto com o pequeno Yoda. E é justamente o que se esperava. O Quill é abatido, quase chegando na Crest, já faltava muito pouco. Ele é abatido e o pequeno Yoda é raptado. E nesse momento... todos eles estão presos. E o que será que vai acontecer daqui para frente enquanto Moff Gideon domina todo o ambiente? E o fechamento dessa saga não poderia ser de melhor escolha. Giancarlo Esposito, na pele de Moff Gideon, praticamente ilustra esse episódio inteiro. Bom, vamos lá. A gente começa já de onde paramos, né? Os Bike Troopers sequestram o pequeno Yoda, matam o Quill, e ali eles ficam aguardando o comando do batalhão que está justamente cercando o Greef Karga, a Cara e o Mandaloriano. Os 3 ali aguardando a sua sentença de morte, enquanto o Moff Gideon está ali fazendo uma pilha na cabeça deles. E ali vocês percebem que existe um clima assim de dominação. Ele quer a todo custo uma negociação com eles, mas que na verdade isso é uma breve falha do episódio, que não fica muito clara. Por que ele vai demorar tanto tempo para que eles saiam, se ele já tem um poder de fogo tremendo e pode dizimá-los a hora que ele quiser, inclusive já tendo o pequeno Yoda em mãos. Só que assim, esse episódio ele foi dirigido pelo Taika Waititi. Bom, Taika Waititi, diretor
de Thor Ragnarok, que inclusive fez o Korg, agora que eu lembrei, o Korg de Thor Ragnarok. E assim, o clima de comédia é presente, porém não perde a maestria. O episódio, então, os Stormtroopers estão ali com o pequeno Yoda e eles são justamente a piada de Star Wars. São péssimos de tiro, eles ficam ali treinando com uma latinha que está muito próxima, eles não acertam de jeito nenhum. É uma situação muito engraçada, a conversa entre os dois é praticamente uma assinatura clássica de Taika Waititi, e ali o que me dá raiva, inclusive, é a maneira que eles tratam o pequeno Yoda, que um dos troopers tem ele guardado na bolsa. Eles dão um soco no coitadinho do Yoda, a gente escuta o barulhinho dele reclamando de dor, e isso dá uma raiva, cara, porque você quer o Yodinha protegido, ele é um bibelô dessa saga toda. Então, enquanto isso, os troopers estão ali conversando no que fazer, o que o Moff Gideon pretende fazer, as pessoas que o Gideon matou, o respeito que eles têm com relação às decisões que o Gideon toma, porque ele é um cara pirado, ele manda matar os generais dele. Então, assim, esse é o tom da conversa. E nesse meio tempo, quem surge para salvar o pequeno Yoda é o droid IG-11, que domina os dois troopers, bate neles com vontade mesmo, que eles merecem, que eles bateram no Yoda, não quero ver o Yoda sofrendo. E ali ele toma uma das bikes e vai para dentro da cidade, justamente para ajudar e seguir os protocolos de proteção. Entrando na cidade, ele já chega atirando em todo mundo e destruindo a maioria dos troopers. Enquanto isso, a campana se mantém ali e eles estão ali justamente acuando os três dentro do bar, e nessa hora eles começam a montar uma metralhadora repetidora que chama E-Web. A E-Web, se eu não me engano, quem tiver essa informação que coloque aí nos comentários, ela foi utilizada se não me engano, no Império Contra-Ataca. Ela foi montada lá e o Giancarlo Esposito, o Moff Gideon, ele coloca muito bem: esta arma foi utilizada para dizimar muitos de vocês. E ali ele começa a jogar com o psicológico. E ali você percebe o quanto ele tem de estratégia de guerra. Ele diz o nome da cara completo. Ele diz Cara Cynthia de Alderaan e Din Djarin, o Mandaloriano. E isso cria um climão, porque, poxa, como é que ele sabe o nome de todos nós, né? E ali fica um clima. E ali o Mandaloriano começa a fazer um resgate do porquê que ele conhece o nome. E aí voltamos ao período de infância do Mandaloriano, naquela famosa Noite das Mil Lágrimas, que é o conhecido como o expurgo, onde a maioria dos Mandalorianos e eles foram dizimados. E ali mostra essa memória dos pais do Mandaloriano colocando ele naquela caixa, igual que nós vimos nos outros momentos da série. E ali, no momento em que o Mandaloriano é colocado na caixa, a gente escuta a explosão, provavelmente os pais dele foram mortos, e quando o droid abre o tampo justamente para matar o pequeno Din Djarin, eis que chega uma tropa enorme de Mandalorianos que domina a cena, acaba destruindo todos os droids ali, e um deles, uma cena linda, ele chega no meio da fumaça assim, e quando a coisa toda se desanuvia, a gente vê uma figura, inclusive com aquela antena muito característica do Boba Fett. Não é o Boba Fett, que a gente vê que existe alguns detalhes no capacete que não condizem com o personagem que a gente viu no Retorno de Jedi e nos outros filmes da saga, mas ele está ali fazendo a representatividade daquele personagem clássico que gerou essa série. E ali a gente... é um saudosismo maravilhoso. Ele estende a mão para o garoto sai daquele fundo, daquele buraco, e ele pega ele no colo. Enquanto isso, todos os Mandalorianos estão acabando com os droids, e ele sai voando com a jetpack com o enjeitado, e ali começa na vida dele enquanto Mandaloriano. E nessa hora que eles estão ali falando sobre a questão da Noite das Mil Lágrimas, e a preocupação da cara é justamente eles não serem pegos. Eles não querem ficar ali, eles querem ter um jeito de sair. E ali a cara tenta quebrar uma espécie de grade que até então eles não sabiam por onde sair, e o Mandaloriano, muito perspicaz com os gadgets dele, acha uma saída de ar que dá justamente para os subterrâneos. A cara tenta destruir aquilo com a metralhadora dela, mas não consegue. E aí nessa hora, quem está chegando com o pequeno Yoda de Speedbike é o IG-11, que distrai
todos os Stormtroopers e vai matando vários deles ao longo do caminho. É engraçado que tem uma hora que tem um Java negociando peça com os Stormtroopers que estão preocupados em fazer a segurança, e ali os Troopers são abatidos e o Java fica sem fazer negociação, e ele continua com a Speed Bike adentro, entrando no meio da confusão. No meio disso tudo, o Moff Gideon falou que ele só voltaria ali na parte da noite até que eles resolvessem sair. Só que as coisas se adiantaram porque o IG-11 tomou a frente, assumiu a liderança e começou a dizimar todos os Stormtroopers que estavam ali. Engraçado a cena que dá uns closes no Iodinha, curtindo a velocidade da bike, dando risada, e o IG-11 ali entrando na briga. O caos instaurado, eles começam a atirar, a arma não foi utilizada, e é nessa hora que o IG-11 está uma distraída, que o tiroteio começa. Clássicos de faroeste, é muito clássico, você vê essa presença muito verdadeira de faroeste nessa cena, e eles tentam sair daquela confusão, e é nessa hora que o Din, a cara e o Greef Karga aproveitam o ensejo da cobertura dos tiros e entra para brigar também. E é muito lindo essa cena porque a gente vê a habilidade do Mandaloriano de luta e de tiro no meio daquela confusão toda. E quando ele vê que a coisa está ganhando proporções, o Mandaloriano vai lá, pega a E-Web, como ele fez no primeiro episódio, quando ele destruiu todos os seguranças que guardavam o pequeno Yoda, e começa a atirar, dizimando todo mundo, fazendo resposta a toda a pressão psicológica que o Moff Gideon fez com eles enquanto eles estavam encurralados. E aí, o caos está instaurado, o Moff Gideon toma a frente e ele aponta o blaster para atirar no Mandaloriano. Só que o Moff Gideon é esperto e atira no carregador da E-Web. E uma explosão enorme acontece, ferindo o Mandaloriano gravemente, que é levado rapidamente de volta para dentro do bar, junto com todos os outros. E aí, o IG-11 aproveita o ensejo e também entra junto com o pequeno Yoda, e todos eles se intocam ali. A grade não conseguiu ser derrubada. E o Greef Karga falou, cara, quem que pode ajudar a gente a derrubar isso daqui? O IG-11, que se prontificou e falou assim, eu tenho como fazer isso. Aí é até engraçado que ele fala assim, poxa, como eu adoro essas unidades IG. E ele começa a cortar com um maçarico da própria mão, assim, e eles conseguem abrir uma passagem. Só que o Mandaloriano está muito ferido, e a cara até se oferece para ajudar. Ele disse, não, sigam o caminho, porque daqui para frente é comigo, não vai ter como eu seguir adiante. Eu quero que vocês protejam a criança, levem as coisas e se protejam. E aí ele fica para trás, e quem fica com ele é o IG-11, e que inclusive fala assim, pelos meus protocolos de segurança vocês têm que seguir com a criança e eu fico com o Mandaloriano. E aí, nessa hora, ele diz, eu preciso remover o seu capacete, diz o IG-11. Aí o Mandaloriano aponta o braço e fala, se você fizer isso, você vai morrer. Eu mato você aqui. Não pode tirar o capacete do Mandaloriano. Mas ele falou, eu nunca mostrei o meu rosto para um ser vivo. E aí, paradigmas se rompem. O IG-11 diz, eu não sou um ser vivo. E aí ele pega, remove o capacete do Mandaloriano, e é a primeira vez que a gente vê o rosto do Pedro Pascal como Din Djarin. É muito legal essa coisa de romper um pouco dessas tradições e a gente aqui ser o exclusivo para ver tudo isso daí. Todo o restante do contexto não viu o rosto do Din, só nós que vimos. É muito bacana essa exclusividade. Mas ali ele oferece préstimos para o Din para que ele justamente se recupere mais rápido. E ele ativa um spray de Bacta que foi apontado em uma história canônica de Star Wars, se eu não me engano. Depois eu vou lembrar o nome. Quem tiver o nome aí, por favor, coloca aí nos comentários que pra gente lembrar, mas tem uma história canônica de Star Wars onde essa questão do spray Bacta foi apontada. Eu não vou saber dizer para você isso agora. Mas de qualquer forma, é assim que acontece, e eles conseguem depois recobrar as forças do Mandaloriano, e todos eles se juntam nos subterrâneos da cidade. E ali
o Mandaloriano fala, cara, a gente precisa primeiro passar na minha líder para ver o que a gente pode fazer, quais saídas a gente pode ter, porque isso aqui é um labirinto. Como é que nós vamos sair daqui? Então, claro, os Mandalorianos todos se debandaram depois daquele episódio onde houve aquele embate com o Greef Karga. E no meio do caminho, o Mandaloriano se depara com várias armaduras e capacetes ali no chão, que configura que a maioria dos Mandalorianos que moravam ali nos subterrâneos foram mortos pelas tropas do Império. Mas isso não é confirmado porque logo em seguida a líder dos Mandalorianos aparece e ela diz: não é o que você está pensando, nós precisamos nos revelar porque fomos cercados depois daquele dia, mas isso não é culpa sua, isso é uma situação que foi necessária. Muitos de nós viajaram para outros planetas, muitos tentaram sobreviver de uma outra forma, mas nós nos revelamos. Eu resolvi ficar, como ela mesma fala. E ali um discurso começa justamente sobre eles protegerem ainda o conceito de Mandalor e como eles devem sair daquele lugar e tentar proteger a criança. E ela questiona, essa criatura aí é a que você foi encomendado para fazer? Sim. Ela parece inofensiva. Foi ele que me ajudou. Aí ela juntou uma coisa com a outra e pensou: é ele que salvou você do Mudhorn? Din confirma que sim, foi ele que ajudou na missão com relação ao Mudhorn. E ali começa uma conversa que inclusive retoma um pouco das cenas desse episódio. Inclusive a cena que todos contemplam o Yoda mostrando o seu poder quando um Fire Trooper entra para incinerar o local a comando do Moff Gideon. E nesse momento que ele entra dentro do bar apontando o incinerador, tem um close, é tão linda essa cena que o pequeno Yoda começa a surgir aqui no começo aqui da tela, em perspectiva, e ele aponta a mãozinha dele para frente. E é nessa hora que, quando as chamas tomam conta do lugar, elas param com a energia da força que ele projeta ali, e aquilo é rebatido contra o Fire Trooper, que explode na mesma hora. É lindo ver as manifestações de poder do Yoda. Cara, é uma pintura. Esse episódio foi uma pintura. E ali, lembrando desses fatores, de todo esse percurso onde o Yoda manifestou a sua força, o Mandaloriano fala, ele tem a capacidade de mover objetos. E aí a Mandaloriana fala, mas eu já ouvi falar de alguma coisa assim, dos nossos ancestrais na época do grande Mandalor, ele lutou contra seres que a gente considerava bruxos, que a gente chamava que eram conhecidos como Jedi. Olha como encaixam as coisas, olha como o canônico conversa com essa série. Sendo assim, fica isso no ar, é mais um conhecimento adquirido pelo Din Djarin que vai levar nas missões daí pra frente. E ela coloca, a sua missão a partir de agora é cuidar dessa criança, porque ela é uma enjeitada, assim como você. E você, como você tem todo o conhecimento, cabe a você passar todo o seu treinamento para essa criança. E você tem que entregar ele para os dele. Ou seja, você vai ser pai dele. E ele fala, poxa, mas isso é uma missão que é impossível. Como é que eu vou encontrar a raça dele? Como é que eu vou fazer isso? E ela responde, é assim que deve ser. Essa é a lei mandaloriana e ele não questiona. E assim ele assume a missão e todos eles seguem adiante, inclusive para continuar a caminhada. O IG-11 percebe que alguns troopers chegaram e ali ele toma a frente, seguindo as ordens da própria Mandaloriana, e dizima todos os que invadiram ali para dar mais um tempo eles poderem ir para os esgotos. E assim eles conseguem sair, deixando a Mandaloriana para trás, e eles vão justamente buscar uma saída para poder fugir e salvar a criança. E no meio desse caminho, a Mandaloriana fica para trás e ela tem que dar conta de vários Stormtroopers. É muito legal a gente ver algo que não tinha mostrado ainda na série, que é as habilidades de luta dessa líder Mandaloriana. Muito bom, muito bacana, e a gente vê o porquê da doutrina Mandaloriana. Aliás, em uma das falas da Cara em resposta ao Greef Karga, sobre que ele mesmo fala assim, a sua raça Mandaloriana, ela diz assim, Mandalor não é uma raça, Mandalor é uma doutrina.
E assim a gente emerge mais um pouco dentro daquilo que a gente já tem enquanto expectativa do Mandaloriano. E assim eles seguem a viagem e entram lá no rio de lava que vai justamente dar saída por baixo da cidade. E ali eles entram numa espécie de barca onde tem uma unidade RD sentada toda petrificada, com alguns resquícios de lava que pularam em cima dele, muito provavelmente, e o barco está preso, porque a lava, a pedra ressecou e ali ficou. Só que a cara tem uma metralhadora, uma repetidora, que ela justamente tira todas as crostas de pedra, soltando o barco, permitindo que eles sigam viagem. E ali eles aportam e vão seguindo o rio abaixo, até que o Greef vê que lá no fundo tem uma luz, e o Mandaloriano, muito esperto, ele olha pelo visor de calor e vê as assinaturas de um pelotão inteiro de troopers esperando eles saírem por ali justamente para poder dominar o pequeno Yoda. E ali uma conversa com o IG-11 começa junto com o Mandaloriano. Ele diz assim: você vai ficar com a criança, porque daqui para frente os meus protocolos de proteção não tem mais ingerência, e você carregue isso aqui também, que é seu, que eu não posso levar. Isso aqui é um detalhe que eu esqueci de falar. O Mandaloriano, ele, depois que revelou que foi salvo pelo pequeno Yoda, ele ganhou o símbolo de um Mudhorn em uma das ombreiras. E ao mesmo tempo, a líder Mandaloriana perguntou para ele: você já fez o treinamento da Fênix, alguma coisa assim? E ele falou: fiz na época tal. Ela falou: então tá bom, então a partir de agora você vai usar isso aqui, e pega as famosas jetpack que o próprio Boba Fett usou em muitos dos filmes que a gente viu, né? O próprio Jango Fett no Star Wars, no Clone Wars, usou uma dessa, e agora o Din Djarin tem a dela, e a própria Mandaloriana disse: agora você está completo. Só tome cuidado que essa jetpack só vai funcionar quando ela perceber que você está com o seu treinamento completo. E assim eles seguem a viagem, e voltando aqui para o IG-11, ele diz: eu não posso seguir, eu vou tomar as providências daqui para frente. E é a primeira vez que a gente vê um Mandaloriano sensibilizado com um droide. E o droid fala: você está triste? Não, eu não estou triste. Ele ainda retruca. E ele diz assim: você está triste sim. Meus padrões de assinatura da sua voz percebem que você está triste. Fique tranquilo, os meus protocolos vão proteger vocês. E assim ele sai do barco. Aliás, antes disso, a cara ela detona a cabeça da unidade RD que estava puxando o barco, porque ela não parava, estava acelerando demais, e logo eles seriam pegos pelo pelotão que estava ali do lado de fora. E assim eles tiveram um pouco mais de vantagem, e o IG-11 toma a frente, entrando no rio de lava, e vai andando até o pelotão. Quando ele chega no pelotão, ele diz: pelos protocolos do meu fabricante que ainda estão em mim, eu não posso ser capturado, portanto, eu vou ativar o modo de autodestruição. E é dito e feito, ele chega do lado de fora, e aquela mesma cena do primeiro episódio acontece, só que dessa vez o IG-11 se autodestrói e acaba com todo o pelotão que estava ali. O grupo está livre para seguir caminho, porém, na hora que eles passam ali do lado de fora, Moff Gideon já está sobrevoando o local com um TIE Fighter, esperando justamente a saída do grupo. E é nessa hora que ele atacando, todos eles vendo que não tem chance nenhuma, que o Mandaloriano, essa cena é linda, coloca a jetpack, fica esperando o momento certo, e quando o TIE Fighter vai dar mais um rasante para atirar, ele joga o arpão, pega o embalo junto com o TIE Fighter, e é uma cena linda, gente, mas é linda, que ele fica pendurado, e ele é todo cheio dos gadgets. Na hora ele aperta aqui nos comandos aqui do braço, e ele vai içado para cima do casco do TIE Fighter, e o Moff Gideon tenta derrubá-lo de toda forma e não tem jeito. E é uma cena assim, é uma perspectiva que nunca tinha sido mostrada no universo Star Wars. Uma coisa assim, o TIE Fighter era um brinquedo, agora é uma máquina mesmo, onde uma pessoa está em cima. Sensacional a cena, e ele tenta colocar uma das bombas que eles também usaram no episódio 6 lá,
lá na fazenda com os aldeões. E ele coloca, uma ele não consegue, ela cai, e aí ele consegue plantar duas. Nessa hora o Moff Gideon vê que não tem jeito, e o Mandaloriano se arremessa e deixa ali as bombas, e ele consegue derrubar um TIE Fighter no braço. Isso é coisa de profissional, foi linda. E ok, a missão estava cumprida, Moff Gideon abatido, ele volta ali para recobrar as energias, agradece a ajuda dos amigos, pega o pequeno Yoda e sai voando. Engraçado que essa cena lembra muito dele mesmo quando ele foi salvo pelos Mandalorianos. O pequeno Yoda aqui no ombro dele, olhando os colegas para baixo, enquanto ele alça voo com a jetpack. E é nessa hora que ele enterra o Quill, muito saudosamente, muito respeitosamente, pega a Razor Crest e segue o caminho. Os colegas ficam lá e a aventura segue. E nessa hora, gente, a cena corta pros restos do TIE Fighter. Aí tem uma série de Javas já pegando peças para poder fazer comércio ali e tudo mais. De repente, a gente vê um chamusco como se fosse uma solda. E a gente vê uma lâmina saindo do casco do TIE Fighter. Quando a lâmina termina de cortar, o cânone efetivamente é respeitado. Eu vi um sabre negro pela primeira vez em 42 anos, ouvindo falar, teorizando, imaginando como poderia ser, e finalmente eu vi um sabre negro lindo, com aquela borda branca ao redor, com a ponta como se fosse uma lâmina de espada mesmo, nas mãos do Moff Gideon. Isso faz alusão ao Mandalore antigo, mostrando que houve sim, no cânone de Star Wars, um Mandaloriano que tinha o domínio da força e que construiu um sabre de luz negro. É um sabre lendário que agora faz parte do universo Star Wars, efetivamente. É a coisa mais linda que eu poderia esperar nessa série. Eu estou ansiosíssimo para que isso continue, porque a partir de agora, Star Wars, o céu é o limite. E detalhe, fica a dica aí pro J.J. Abrams, que não teve a coragem de arriscar como Jon Favreau arriscou. Cara, que série maravilhosa. Ela certamente vai estar no meu top 10, que logo logo eu vou soltar o vídeo aqui para vocês, como uma das melhores desse ano. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Difícil maratonar numa batida só, mas eu precisava fazer isso para vocês. Essa foi uma série que me encantou já pela proposta. Eu sou fã de Star Wars, apesar do fiasco que foi o episódio 9. Apesar de tudo, ainda gosto de Star Wars. Gosto, inclusive, do episódio 9. Não descarto ele da minha verdade, da minha realidade. Mas deixou a desejar. Porém, essa série, ela traz pra gente aquilo que a gente sonhava, eu pelo menos sonhava, para Star Wars, com respeito, com diversidade, com ousadia, com um quê que estava faltando para essa franquia ganhar a força que ela merece. A força que ela merece. Bom, gente, espero que vocês gostem aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e ó, não se esqueça aí de se inscrever no canal, de clicar no like, de ativar as notificações e ó, Star Wars, nerdices, de tudo, compartilha com seus amigos, fala da gente aí e vamos pra frente, tá ok? Um grande abraço para todos vocês e que a força esteja com todos nós. Valeu, turma!